As personalidades do Ceará decifradas e do Brasil, decifradas e reveladas em páginas de um jornalismo experimental. Há 19 edições, gente como Frei Beto, Carinha News, Juraci Magalhães e Luiziane Lins passaram pelas lentes e gravadores dos estudantes da Universidade Federal do Ceará. O resultado é a revista Entrevista, cujo último número está aqui na minha mão, quentinho. E quem vai contar os detalhes dessa produção é o idealizador do projeto, o coordenador do curso de Comunicação Social da UFC, Ronaldo Salgado, junto com os alunos que realizaram essa edição da revista Entrevista. Bem-vindos ao Viva Fortaleza, gente. Professor, 6 personalidades estão aqui nessa edição da revista Entrevista, personalidades bem distintas. Tem Cid Gomes, Carinha News, Temístocles de Castro e Silva. Essa já é uma característica da entrevista? Reunir gente assim tão diferente? Desde o primeiro número, a gente tenta diversificar o rol de pessoas que são convidadas para participar da edição. Agora, no caso específico desta edição, é a segunda vez que a gente faz com 6 personalidades. Já houve uma edição anterior e desta feita a gente está fazendo com 6 também, em função do número de alunos na turma, né? Uma outra característica que já é muito marcante da revista é a questão do estilo. As entrevistas, elas são praticamente transcritas. Tudo que o entrevistador fala e quase tudo que o entrevistador diz e que o entrevistado conta, vocês colocam aqui. Por que o interesse nesse estilo? Bem, na verdade, há um processo de edição, sim, porque trata-se de uma mudança, né? A entrevista gravada, a oralidade, ela não perpassa nas páginas impressas. Uhum. Algumas marcas a gente mantém como sentido de humanização do texto. Uhum. Agora, evidentemente, nós temos aí uma referência forte da entrevista do Pasquim, o jornal alternativo da época da ditadura, que fazia entrevistas e praticamente reproduzia aquilo que foi falado pelo entrevistado. E o Pasquim também colocava essa coisa que é muito legal que tem na entrevista, que é mais ou menos os bastidores, o espírito, digamos, que rolava durante as entrevistas. Isso também vem do Pasquim ou é uma coisa de vocês? Não, o Pasquim ele é uma referência forte, né? É uma referência forte na cultura jornalística brasileira, mas o espírito dessas que a gente chama janelas, tenta trazer o leitor para a atmosfera da entrevista, o campo da entrevista, isso foi uma cria lá do próprio laboratório na época da primeira edição. Da primeira edição? Em 1992. Ou seja, é porque o telespectador que não conhece a revista, mas assim, em alguns momentos existem os trechos onde eles falam, o entrevistado estava nervoso, fumava um cigarro atrás do outro e tal, e aí o leitor vai tendo a oportunidade de recriar, como o professor falou, essa atmosfera. Agora, você acredita, Ronaldo, que esse gênero, a entrevista, ele é subjugado hoje em dia no impresso? Ele é esquecido? Eu acho que a imprensa brasileira deveria dar mais espaço ao gênero entrevista. Na verdade, se a gente for entender essa entrevista como uma entrevista em profundidade, ela vai assumir o mesmo patamar que a reportagem, como gênero jornalístico, tem na cultura jornalística universal. Então, é um texto, um gênero que precisaria ser mais preservado, mais valorizado na imprensa, e até por conta do interesse que desperta, um interesse muito forte. As pessoas gostam de ler entrevista, parece que se identificam com o entrevistado, e aí há aquele jogo de empatia. Então, isso aí eu acho que deveria ser valorizado. Agora, eu queria saber aqui dos alunos, né? Na perspectiva do aluno, que habilidades vocês puderam colocar em prática na realização dessa revista? Eu acho assim que essa disciplina é a síntese de tudo que a gente aprende durante esses 4 anos de faculdade, onde você coloca em prática noções de ética, no período de produção que antecede a entrevista, né? É o trabalho de apurar as informações. Enfim, é um trabalho de pesquisa muito profundo, assim, que dá uma base para a entrevista. E outra coisa que vocês aprendem a lidar é com a questão do grupo, né? Na verdade, existem 6 alunos, são 6, que estão ali em cima de uma mesma pessoa, 9, né? São 9 alunos. Como é que vocês lidaram com essa questão também?
cada um em relação à divisão das atividades? Essas dificuldades acontecem desde a primeira aula, né? E continua por todo o trabalho de equipe. Na hora de escolher os entrevistados, é ali que se encontra a primeira dificuldade de trabalhar em grupo. São 18 pessoas, tendo que escolher 6 entrevistados. E a partir disso, a gente começa a conviver com esses pequenos problemas de trabalhar em equipe. Na hora da entrevista, é a parte mais difícil, porque não é uma entrevista em que cada um pergunta a sua curiosidade e pronto. Tem que ser uma entrevista com começo, meio e fim. E aí, para a gente adequar uma pergunta que puxa a outra, que tenha todo esse fio, né, da meada, é complicado. Qual foi a entrevista que deixou vocês mais entusiasmados, assim, dentre essas personalidades? Para mim, foi a entrevista com o José Hamilton Ribeiro. Né, porque a imagem que eu tinha do José Hamilton era aquela pessoa da TV, né, o jornalista do Globo Rural, e nunca passou pela minha cabeça um dia entrevistar ele. Né? Então, a expectativa que foi gerada, né, durante o período que antecedeu a entrevista foi, assim, muito grande. Assim, o nervosismo foi grande. Quando ele apareceu andando de muletas no corredor da universidade, assim, foi a imagem mais marcante que tem assim, na minha mente. Mas a entrevista se desenrolou de maneira muito, muito legal, muito, muito interessante. A gente conseguiu superar o nervosismo o mito José Hamilton. Ele demonstrou ser uma pessoa muito, muito humilde, respondia a todas as perguntas. Enfim, a gente conseguiu estabelecer um diálogo mesmo. Foi além de aplicar um questionário, entendeu? Assim, a gente se entregou para aquele momento único, certo? Assim, prestando atenção aos mínimos detalhes de tudo que ele falava, né? E abrindo espaço mesmo para a curiosidade, para, como ela falou, manter o fio de Ariadne, né? Como a gente costuma falar durante as aulas. Ou né? seja, Manter esse fio condutor, do começo ao fim que da é a entrevista. curiosidade, né? Que é a matéria-prima, acho que, do jornalismo. E aí, principalmente para fazer entrevista, né? Porque se não houver o espírito de curiosidade, isso fica mais complicado. Né? Não basta ter um questionário que vá dar resposta ao processo de entrevista. Tem que ter a curiosidade, tem que estar atento, tem que estar participando daquele processo todo. De feitura. Bom, quem quiser saber o resultado, né? Onde é que está disponível a revista Entrevista? A revista ela é distribuída gratuitamente lá no curso de comunicação, na Avenida da Universidade, 2762, quase do lado da reitoria. E pode passar lá na coordenação do curso, ou no departamento, e receber a revista. Legal. Gente, obrigada pela presença aqui no Viva Fortaleza. Sucesso.